A criação de roteiros históricos, ela foi acompanhando, não de uma maneira muito linear, né, o desenvolvimento da ideia de patrimônio, um patrimônio histórico, da valorização dos objetos, da cultura material, né, assim por diante. Porque os roteiros históricos, eles sempre foram feitos pelas pessoas. O que passou a acontecer, de um tempo para cá, é que eles passam a ser oficializados, né, eles passam a ter um nome, a ser feita uma rota, onde o turista é envolvido numa trajetória inteira de visitação, de compreensão de um contexto e tudo mais. Eles são imprescindíveis, eu penso que para compreender, sendo históricos, não só para compreender a história, mas para compreender a própria sociedade que está se entrando em contato, né? Está se buscando conhecer, mas também para compreender os processos, sim, de duas maneiras. Todas as sociedades, elas têm uma historicidade que está vinculada ao seu local de origem, né? Está vinculada à paisagem, aonde ela se encontra, ao tipo de clima, à ambientação, né? Então, conhecer a cultura andina, pegando um avião, descendo e visitando alguns pontos, né? Alguns pontos específicos, é um limite de visão daquela cultura. Agora, fazer rotas em que se percebe do modo como as pessoas trabalham, do que elas se alimentam, o que elas produzem, qual é a paisagem em que aquela civilização se desenvolveu e tudo mais, é outro aspecto. Então eu penso que o roteiro histórico, ele está muitas vezes, ele deve ser pensado de um modo muito mais amplo do que visitar alguns pontos específicos traçados pelas empresas de turismo. Passo Fundo, nós temos locais históricos, sem dúvida nenhuma, que fazem parte da história do município, né? Principalmente do ponto de vista arquitetônico, né? Nós temos os nossos museus de arte, né? O nosso Museu Histórico Regional, o Museu de Arte de Passo Fundo, o MAVRES, ele funciona onde era a antiga prefeitura, né? Então eu acho assim que Passo Fundo teria condições, se resolvesse investir, talvez, num turismo desta natureza, Passo Fundo teria condições e locais para que se fizesse um roteiro contando a história da cidade, a história de personagens importantes para a cidade, a história de pessoas que ajudaram na construção da cidade, que esse material tá pela cidade ainda. A própria Avenida Brasil, que se a gente observar, ela tem casarões antigos, incríveis ainda, ainda falando do ponto de vista arquitetônico, né? Isso faz parte da cultura, da identidade de um lugar, né? Quando se preserva esse material, esse patrimônio, se está preservando a cultura do lugar, está preservando a história daquele lugar. A história não tem que ser vinculada única e exclusivamente a um documentário, a um livro, lá sei eu, né? A história também está no desenvolvimento das habilidades, na adaptação com a região e não só muitas vezes nos prédios históricos, mas incorporada na vivência das pessoas ainda. E no âmbito da compreensão dos fenômenos históricos, para quem busca esse tipo de turismo com uma intenção de compreender como se deu determinada passagem, né, ou seja, uma guerra, seja um processo histórico, compreender também, perceber, estar na paisagem é poder imaginar como aquilo se deu. Uma batalha que se deu a partir de combates de trincheira, a partir de uma mata fechada. Como é que se deu? Como é que era esse local? É um elemento que ajuda muito na abstração, né, da nossa imaginação, de conseguir imaginar como aquelas situações se davam, como aquelas situações eram. Ele dá sentido não só para quem busca a história, mas para quem busca contextualizar o lugar que visita. Contextualizar, seja no aspecto de saber o que está comendo, saber o que está bebendo, saber a música que está ouvindo, da onde vem aquele aquele ritmo musical, da onde é que vem aquela culinária típica, qual é a história que isso envolve em relação às pessoas, né? Aquilo que foi se desenvolvendo no decorrer de muitos anos.